Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Felipe de Souza, sou psicólogo clínico, psicólogo online, me formei pela Universidade Federal de São João del Rei em 2006, completando 16 anos agora de atuação. Sou doutor pela UFJF, me formei lá em 2015, ano em que também fiz a minha formação para ser instrutor de Mindfulness aqui na Unifesp, em São Paulo. Sou membro da Associação para a Ciência Comportamental Contextual, que é a associação que inclui a ACT e terapias contextuais mais recentes, e também da Associação Psicológica Americana. Estou lá como membro a partir desse ano. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o último dos processos do Exaflex no que tange a questão da inflexibilidade psicológica, que é a questão da inação, da impulsividade ou da persistência evitativa. Esse vídeo vai ser dedicado a esse tema. Então, uma perturbação das ações, digamos assim, que consiste em evitar se comportar, deixar, né, de fazer alguma coisa, a inação ou parar de fazer alguma coisa que a gente vinha fazendo, ou então o oposto aí, um outro lado disso seria fazer as coisas compulsivamente ou fazer as coisas impulsivamente. São perturbações das ações. Lembrando que o critério para a terapia de aceitação e compromisso vai ser os valores. Nós conversamos sobre os valores no outro vídeo, temos outros vídeos aqui também nessa playlist sobre a terapia de aceitação e compromisso. Então, quando a gente pensa na perturbação das ações, a gente vai estar falando ações compromissadas com relação aos valores, aquilo que é importante para cada pessoa. O critério sempre vai ser o critério individual. E aí a gente pode pensar numa pergunta: por que as pessoas não fazem aquilo que seria importante, os comportamentos, as ações que seriam importantes para elas se aproximarem de uma vida significativa, de uma vida valorizada? Muitas vezes as pessoas têm regras rígidas sobre como a vida deve ser ou sobre como elas devem agir, e isso pode implicar numa não ação. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito perfeccionista durante a faculdade, ela pode criar uma regra de que ela deve fazer tudo com perfeição. Essa regra rígida pode fazer com que ela deixe de fazer, por exemplo, um trabalho final do curso dela, porque o perfeccionismo vai interferir e vai gerar uma não ação. Outro ponto que também é importante é porque, às vezes, para a gente agir na direção de uma vida significativa, de uma vida valorizada, muitas vezes nós vamos ter que entrar em contato com emoções, com sentimentos, com sensações que podem ser classificadas pela pessoa como desagradáveis. Então, por exemplo, utilizando esse mesmo exemplo de uma pessoa que está fazendo uma graduação, essa pessoa pode ter que apresentar um trabalho, e apresentar um trabalho pode ser ansiogênico, pode trazer ansiedade. Então, essa pessoa pode não apresentar um trabalho, perder nota, talvez perder a disciplina e, no extremo, até parar a faculdade por causa dessa questão da ansiedade. Então, a evitação experiencial consiste, a gente já viu aqui também, num vídeo anterior, em evitar experienciar alguma coisa. Esse mundo interno nosso. Então, uma pessoa que evita entrar em contato com a ansiedade pode não fazer alguma ação, e isso pode ser uma espécie de um bloqueio para agir do ponto de vista dessa pessoa. Outras razões podem ser a pessoa não ter clareza dos próprios valores, quando a pessoa não sabe o que quer. Esse pode ser um ponto também que explica por que as pessoas não fazem, né? Acabam caindo na inação. E uma outra dificuldade pode ser que a pessoa tenha uma inconsistência na ação. Então, muitas vezes começa alguma coisa, mas para. Começa a criação de um novo hábito durante alguns dias, durante algumas semanas, e depois para. Então, esse parar vai ter uma inconsistência na ação, e isso também vai gerar questões aí com relação a essa ação, que vai ser uma ação não compromissada de fato, né? Uma ação que não é consistente. Um outro ponto que pode também estar presente nessa questão de não agir é uma falta de habilidades num determinado nível, ou dificuldades externas, o ambiente ou alguma coisa acontecendo
que pode gerar também um comportamento de inação. Falta de habilidades, a gente pode considerar se for um caso clínico, né? Se, por exemplo, eu como psicólogo clínico estiver atendendo uma pessoa, a gente pode fazer essa avaliação de que faltam habilidades, e aí nós temos treinos de habilidades na psicologia, ou nós podemos encaminhar para outros profissionais também, e aí a pessoa pode adquirir essas habilidades e então começar a agir. O exemplo, por exemplo, de uma pessoa, né, que tem essa dificuldade de se apresentar em público, pode ser uma falta de habilidade no que diz respeito à oratória, à comunicação verbal. Então, fazer aulas de teatro, fazer um curso de oratória, por exemplo, poderia suprir essa falta de habilidades e facilitar para que a pessoa atinja os seus objetivos ali também, em termos de comportamento. Dificuldades externas também podem ser importantes na nossa consideração sobre o que impede a pessoa de agir na direção de uma vida significativa. Por exemplo, digamos que exista uma ausência de recursos financeiros. É uma pessoa que não tem dinheiro naquele momento, naquela fase da vida, naquele contexto em que ela se encontra. Então, essa pode ser uma dificuldade também, pode ser um empecilho. Tá? A gente tem que avaliar tudo isso também, o contexto, o ambiente. Então, eu trouxe para vocês essa citação do livro Aprendendo ACT. Padrões de comportamento do cliente que sugerem que é necessário um foco na ação comprometida nesse processo do Hexaflex incluem a impulsividade, então quando a pessoa age de maneira impulsiva, na incapacidade de identificar metas específicas para a ação, quando a pessoa tem os seus sonhos, as suas aspirações, as suas vontades, mas de repente não sabe como criar metas que são tangíveis e que são factíveis ali de serem realizadas. O problema da inação, que eu já falei mais aqui nesse vídeo, e também a questão de evitar compromissos ou a incapacidade de manter os compromissos, que é aquela inconsistência na ação que eu estava falando antes. A ação comprometida é o processo central através do qual os terapeutas podem incorporar melhor os métodos comportamentais tradicionais ao modelo da ACT. Então, a terapia de aceitação e compromisso, ela é incluída, uma das formas da gente descrever a história da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, é incluindo ela como uma terceira onda das terapias cognitivo-comportamentais. Então, as técnicas, os métodos comportamentais tradicionais, eles podem ser utilizados para fomentar esse processo de uma pessoa que não tem ali a ação compromissada muito forte nesse momento da vida. Então, a exposição, por exemplo, é uma técnica comportamental bastante conhecida, ela pode ser usada para problemas de ansiedade. Então, é isso, a pessoa que tem ansiedade de falar em público, técnicas de exposição, como fazer cursos, fazer um teatro, fazer aula de oratória, começar a se expor em situações de grupo, são técnicas que a gente pode utilizar, por exemplo. Treinamento de habilidades para problemas sociais, aquilo que eu estava falando. Às vezes a gente vai precisar que a pessoa treine certas habilidades. Muitas vezes são habilidades de comunicação, às vezes são habilidades, por exemplo, treinamento de assertividade e algo nesse sentido. Ativação comportamental para a depressão, a própria ativação comportamental é uma abordagem comportamental para o tratamento da depressão, pode ser uma técnica, pode ser uma forma também de atuação para o terapeuta que está utilizando a ACT nesse contexto de um paciente que está com um estado depressivo. E muitas outras, né? O fumar programado para parar de fumar, né? Técnicas aí para o transtorno de uso de substâncias, prevenção de recaída e tudo mais. Então, todas essas técnicas comportamentais, elas podem vir a ser utilizadas pelo terapeuta para que a pessoa comece a agir e comece a sair da inação ou sair da impulsividade, superar as suas dificuldades de habilidades e começar a construir uma vida mais feliz, digamos, né? Com mais qualidade de vida mesmo. Um ponto importante aqui desse processo é que a ação compromissada vai estar sempre relacionada com os valores, que é o último vídeo que eu postei, o vídeo sobre os valores, né, e problemas nesse âmbito aí dos valores. Então, o valor na terapia de aceitação e compromisso vai ser a resposta que a gente vai dar sobre o que é importante, né, ou quem é importante na nossa vida. Então, a ação compromissada, as metas que podem ser criadas, o planejamento para a ação,
vai estar relacionado com os valores. E a gente pode começar a pensar nesses planos, nesse planejamento. E uma pergunta que a gente poderia fazer para começar a trabalhar nessa parte das ações compromissadas é: qual é o próximo pequeno passo? Né? De fato, qual a próxima ação, ou qual que é a primeira ação que a gente pode fazer para começar a trazer o valor, aquilo que é importante para a nossa vida no momento atual. Então, a gente tem aqui no texto também do livro Aprendendo ACT, esses pontos quando a gente pensa em metas e planos específicos. Então, algumas coisas importantes, né? Os planos, claro, como eu acabei de falar, devem ser ligados aos valores da pessoa, aquilo que ela vai fazer, começar a fazer, a criação de um novo hábito, de novos comportamentos, de comportamentos compromissados, tem que estar relacionado com aquilo que é significativo, aquilo que é importante para cada um. As metas, né, e as metas ligadas a esses planos devem ser específicas e mensuráveis. Então, a gente pode ter a criação aí de certas ideias para a gente conseguir mensurar se a gente está se aproximando ou não daquele comportamento que é importante. Então, uma pessoa que é perfeccionista, de repente, é começar a agir mesmo na presença de certas imperfeições ali, que vão ser naturais num trabalho de faculdade, por exemplo. Então, a gente pode criar, por exemplo, ações que são escrever 5 páginas do trabalho por dia, por exemplo. Isso é uma meta específica, isso é uma meta mensurável. Os planos também devem ser práticos e são coisas que a pessoa é capaz de realizar nesse momento. Se a pessoa não for capaz de realizar, a gente vai para o treinamento de habilidades. E a gente vai tentar pensar também ações que são fáceis de fazer num primeiro momento. Porque a questão é começar a agir, começar a se comportar, começar a ter hábitos. E muitas vezes começar com pequenas coisas, começar com comportamentos mais fáceis vai ser um ponto bastante importante também no nosso planejamento. Os planos são ativos, não enquadrados como objetivos da pessoa morta. Objetivos da pessoa morta significa aqui o seguinte: planos ou sonhos ou objetivos ou metas que têm a ver com não alguma coisa. Então, eu não quero me sentir ansioso, né? Eu quero fazer isso para não me sentir nunca mais ansioso. Isso é um objetivo da pessoa morta, né? Eu não quero mais não ter dinheiro, por exemplo. Isso seria também um objetivo de pessoa morta, né? Então, a gente vai tentar pensar, outra forma de dizer isso seria tentar pensar de maneira positiva com relação à formulação. Eu quero ter X dinheiro todo mês na minha poupança, né, na minha reserva de emergência, por exemplo. Então, isso é um objetivo ativo, um objetivo estabelecido de forma positiva. E também um compromisso público pode ajudar. Muitas vezes, comunicar isso para os amigos ou para a família com relação à meta, ao plano ali, pode ajudar a ter um suporte, ter uma rede de apoio que também pode ajudar de alguma forma, né? A gente sabe que o compromisso público também aumenta a probabilidade da gente continuar se engajando na ação que nós estamos definindo. Uma forma interessante que eu gosto muito de falar para os meus pacientes é do Kelly Wilson, que é um dos fundadores da terapia de aceitação e compromisso. Ele trabalha bastante a questão dos valores e ele fala disso, né? Por exemplo, quando a gente está iniciando um novo ano, ali no final do ano, a gente pode criar certas promessas de fim de ano, né? Ano que vem eu vou começar a correr 5 quilômetros, né? Todos os dias. Então, a gente pode criar algumas coisas nesse sentido. E o Kelly Wilson sempre interrompe os pacientes dele e fala: não, você não vai correr 5 quilômetros, você vai correr 5 segundos. Quer dizer, um pouquinho mesmo, 5 segundos apenas, você vai começar correndo 5 segundos. Então, é essa lógica do slide anterior, de serem pequenos passos, de serem pequenas ações, ações que a pessoa é capaz de realizar. Então, quando a gente vai colocar um planejamento em termos comportamentais, a gente vai pensar pequeno nesse sentido, em pequenas ações, em pequenas metas, seja no tempo aí, seja 5 segundos, seja estudar 20 minutos por vez, seja ler 10 páginas por dia, algo nesse sentido, né? Então, pequenas ações que vão ser possíveis de fazer e que vão começar a nos aproximar daquilo que importa para nós. Outro ponto também muito importante é porque às vezes a gente não consegue, por uma série de fatores aí que podem ser contextuais,
a gente não consegue, às vezes, manter uma sequência. Então, uma pessoa que está com o plano de fazer academia 3 vezes na semana, pode ser que ela comece na primeira semana bem, faz 3 vezes, na segunda semana faz 3 vezes, na terceira semana tem um feriado aqui, por exemplo, e a pessoa não consegue fazer o terceiro dia. Então é isso, a vida acontece, coisas acontecem, o ponto é sempre recomeçar assim que possível, sempre retomar a ação que a gente está querendo se comprometer assim que der. A diferença que a gente fala entre o lapso e a recaída, no caso do tratamento de uso de substâncias. O lapso é exatamente isso, quando a gente não consegue realizar a ação que a gente estava se comprometendo, e aquilo acontece durante um dia ou durante uma semana, por exemplo, e logo em seguida a gente já retoma. Uma recaída tem a ver com voltar ao comportamento anterior, que nesse caso poderia ser, por exemplo, não ir para a academia nenhum dia. Tá? Então, essa ideia também é bastante importante, recomeçar assim que der. Então, nós podemos pensar aqui, já finalizando o nosso vídeo, qual o caminho que nós queremos, né? Nós queremos uma inação, não fazer as coisas que são importantes para nós queremos uma ação que é inconsistente. Inconsistente aqui tanto no sentido da quantidade e frequência mesmo que a gente vai fazer um determinado comportamento, ou mesmo pensando também em comportamentos impulsivos, compulsivos, que são incoerentes, digamos, com os nossos valores, ou nós vamos querer uma ação compromissada. Né? A ideia é que nós possamos escolher a cada dia se comprometer com aquilo que é importante para nós, e mesmo que em pequenos passos, que nós possamos escolher as ações que vão nos conduzir cada vez mais perto de uma vida ligada à realização dos nossos objetivos, que vão estar, portanto, relacionados também aos nossos valores. Então, a ideia de um tratamento pela terapia de aceitação e compromisso é aumentar a ação de compromisso, aqui do lado esquerdo do vídeo, né, da flexibilidade psicológica, e diminuir o lado da inflexibilidade, que consiste na inação, na impulsividade ou na persistência evitativa. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o que é essa questão da inação, impulsividade ou persistência evitativa como um processo de inflexibilidade psicológica. Nós estamos aqui concluindo essa parte, né, do nosso curso gratuito sobre a terapia de aceitação e compromisso. Para quem não sabe, não viu ainda, nós temos vídeos sobre cada um dos processos de flexibilidade agora e também sobre cada um dos processos de inflexibilidade. Então fica aí o convite, se você quiser assistir, você pode assistir a qualquer momento, gratuitamente. E também, se você quiser se aprofundar mais, nós temos um curso aprofundado sobre a terapia de aceitação e compromisso, aberto a todos que se interessam pela psicologia, no valor de R$200. Se você quiser saber mais, você pode entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui os meus contatos. E nos vemos até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço, até logo mais.